Vamos começar com nossa aula. A aula passada, né, eu mencionei algumas regras de derivação, né, lembrando de cálculo 1, aquelas mais principais. E no finalzinho, né, eu não prestei muita atenção, eu esqueci de colocar aqui o menos, né, porque a derivada do cosseno é menos seno, né? Então é preciso fazer essa aclaração, né, antes de continuar com nossa aula. Aqui seria então um menos, tá? Então vocês, quem está anotando, vocês podem corrigir, tá? Esse formulário, tá? E acredito que o resto tá certo. Ok. Então, já tendo, né, nosso formulário correto agora, nós podemos prosseguir a resolver derivadas parciais, tá? Então, vamos resolver a questão B, né, que deixei na aula passada, que consistia nessa função. Raiz quadrada, né, de 25 menos x quadrado menos y quadrado, né? Então, nós precisamos encontrar primeiro, né, o fx, a derivada parcial da função, que eu vou simplesmente chamar de s, né, a função s, em relação a x, e depois preciso calcular em relação a y. Ok, então vamos começar. Então seria em relação a x, né? Nós escrevemos dessa forma. Abro parênteses, né? E aí dentro eu vou colocar o z, né? Ainda escrevo simplesmente dessa forma. Tá? Quem quiser também pode escrever simplesmente assim, né? A aula passada eu escrevi ainda a linha aqui, né? Ok? Uma linha e x. Ok? Essa também é derivada parcial em relação a x. Mas quem quiser simplesmente pode escrever assim e também se entende. Mas eu vou colocar melhor assim, tá? Fica mais evidente ainda. Ok. Então agora vou substituir, né, o valor do z. Então aqui seria parênteses e o z vem dentro. 25 menos x quadrado menos y quadrado, né? E fecha a raiz. Então, linha e x, tá? Então, vamos separar isso daqui. Então, continuamos. E como você está vendo, essa aqui não é uma função simples. Esse aqui, o que está dentro, o que vou derivar, é uma função composta, né? Esse aqui é uma função composta. Função composta. Então eu preciso tomar cuidado, né? Preciso aplicar a regra da cadeia, né? Ou fazer uma substituição de variável, né? Então, como é uma função composta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o que está dentro da raiz como u, tá? Então, apago isso aqui só para não atrapalhar, né, meu processo de cálculo. Então, todo o que está aqui dentro vou chamar de u. Então, se eu fizer isso, né? A derivada parcial de z em relação a x vai ficar da seguinte forma. Ficará, né? Raiz de u, tá certo? Derivada em relação a x, tá? Agora sim, essa aqui parece uma função bem mais simples. Seria a raiz quadrada de u. Então, nesse caso, eu faço o seguinte. Uso a regra da cadeia. Primeiro, né? Como eu sei que essa função simplesmente depende de u, está dependendo de u. Então, eu vou derivar essa função em relação a u. Eu coloco dessa forma, u, né, derivada em relação a u. E depois eu multiplico, né, a essa derivada, agora a derivada dessa nova variável, né, que eu inventei, u. Então, seria a derivada dessa nova variável, coloco linha, coloco também entre parênteses, se for melhor, entre parênteses, e novamente agora em relação a x. Então seria isso, né? A forma correta de resolver esse exercício. Então já estou aqui. Agora eu preciso resolver esse por separado e por separado isso, tá? E depois eu junto, né? Então vamos fazer isso por separado, né? Vamos começar com a primeira parte. Raiz de u
ou derivada de raiz de u em relação a u, tá? Ok? Então, nesse caso, raiz de u é a mesma coisa que u elevado a 1 médio, né? Então, derivo. Continuo. Então, o médio vai para frente e u, né, fica, e o expoente de u ficaria 1 médio menos 1, vai ficar menos 1 médio, né? Tá? Isso vocês já sabem fazer. Ok, então já tenho o resultado essa parte, tá? Bastaria substituir novamente. Agora, vamos determinar a derivada de u em relação a x. Então, vamos lá, né, dessa forma. E agora, reescrevo u. Quem é u? É 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, derivada em relação a x. E essa parte é bem simples, né? Você já nos praticamos na aula passada, né? Seria a derivada do primeiro, 25, em relação a x. Depois a derivada do segundo, né? Em relação a x. E depois a derivada, né? Menos a derivada do terceiro. Ok? Em relação a x também. Ok, agora sim, já vem a parte de calcular as derivadas. 25 é uma constante, e a derivada de uma constante é sempre zero. Zero aqui. Aqui ainda não vou calcular, vou buscar se tem outra constante. Aqui, olha, se estou derivando em relação a x, então y constante, y quadrado constante também, então esse se anula. Portanto, a única coisa que sobra aí seria a derivada de menos, né, x ao quadrado. E derivada de menos x ao quadrado seria, né, menos esse aqui, 2x. Ok? Menos 2x. Então, acabou. Já tenho a segunda parte que eu preciso, né? Essa primeira parte está aqui e essa parte está aqui. Está resolvido, né? Então, basta substituir esse resultado, né? Então, a derivada parcial de z da função z, né? Seria, né, esse produto, né? Esse resultado seria o médio de u, tá certo? Esse u. Como expoente negativo, você lembra que eu posso colocar embaixo, né? Eu poderia colocar já dessa forma. 1, 2, u elevado a 1 médio, né? E 1 médio é raiz. Mas agora vai ser raiz no denominador. Raiz de u. Só que u é justamente 25 menos x quadrado menos y quadrado. Ok? Então, seria isso, né? Então, seria essa a primeira parte. Agora, a segunda parte, nós sabemos, é menos 2x. Ok? Menos 2x. Aqui eu vou simplificar um pouco, tá? O processo, aqui mesmo que eu vou fazer o processo, tá? De simplificar. Não tenho mais espaço, né? Então, olha. Aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Esse menos pode ir na frente aqui. Então, já apago daqui. Ok? Então, esse 2 também já apago. Também esse aqui. E aqui vai sobrar x. Esse x pode multiplicar a 1. Então, x vezes 1 é x. E pronto, né? Ok? Então, está resolvido esse problema, né? Então, aqui, o x some daqui. E esse menos, né? Posso colocar assim. Ok. Então, essa é a forma correta de resolver um exercício desse tipo, tá? O mais detalhado possível, né? Assim não vou cometer nenhum erro, né? Continuamos, né? Agora eu tenho um espaço maior, tá? Para poder desenvolver melhor esses cálculos, né? Então, vamos começar determinando a derivada parcial em relação a x, né? Então, eu escrevo, né, zx e falo que esse aqui, né, é equivalente a essa notação. Só que eu coloco nessa notação porque
já aí dentro do parênteses eu vou colocar essa expressão que está aparecendo, né? Que é dado. Então seria raiz quadrada de x quadrado menos 1. Ok? Então, em relação a x. Muito bem. E novamente, eu me topei com uma função composta, né? Raiz de uma função quadrática, né? Função quadrática e função raiz. Então, é uma função composta. Então, quando acontece isso, é necessário fazer uma substituição de variável para poder simplificar essa expressão, deixar, né, uma expressão bem mais simples. Então, a mudança de variável, né, seria essa novamente. Tudo que estiver dentro da raiz, eu vou chamar de u. Ok? Então, minha expressão ficaria já dessa forma. Raiz, né, quadrada de u, tá certo? Em relação a x. Note que eu estou reescrevendo tudo igualzinho, né? Também a linha, o x, parênteses, tudo igualzinho. A única coisa que mudou é que em vez de aqui ser x quadrado menos 1, uma expressão bem mais difícil de tratar, ficou simplesmente u. Mais fácil de tratar. Ok? E nessa parte se parece ao exercício anterior, né? Que eu resolvi. Tá? Então, aqui novamente aplicamos a regra da cadeia. Então, seria derivada dessa raiz de u, mas primeiro em relação a u, simplesmente, a essa variável. E depois derivamos esse u em relação a x. Ok? Tá perfeito assim. Tá? Então, eu preciso fazer dois cálculos. Tá? Primeiro, a derivada em relação a u, depois a derivada de u em relação a x, tá? Então, tem duas partes. Então, começamos, né? Com o primeiro. Ok. A derivada parcial de u em relação a u. Tá vendo? Esse u já me indica que vou derivar simplesmente em relação a u, tá? É por isso que é importante colocar esse subíndice, né? Para ver em relação a que estou derivando. Eu não posso colocar x, porque se eu colocar x, teria que, né, estaria falando desse caso. E não é, é diferente, né? Ok, então vamos lá. Esse daqui é um problema já que nós resolvemos. Esse primeiro transformava, né, essa raiz dessa forma. Praticamente estou repetindo. Esse expoente vai para baixo ou vai para frente, né? E o expoente de u se transforma em menos 1/2, né? E se a gente simplificar isso, na verdade vai ficar 1 sobre 2 raiz de u, né? Vai ficar isso, né? A gente já fez anteriormente isso, tá? Vocês verificam com mais paciência isso. Ok, já tenho, então, a primeira parte resolvida, tá? Né? Então, tá faltando a segunda parte. A segunda parte seria, então, a derivada de u em relação a x. Então, nós reescrevemos agora u, né, pelo seu valor, porque agora eu quero derivar ela, que era x quadrado menos 1. Deriva em relação a x, né? E essa aqui que é fácil, né? É bem simples. Seria simplesmente isso, né? Então, separando, né? Porque existe essa regra, né? Soma de funções, né? Tá certo? Eu posso derivar as funções por separado, como estou fazendo aqui, e os resultados, né? Se for soma, somo, mas nesse caso resta, então resto, né? Ok, continuamos. Derivo essa parte aqui. Também já nos calculamos isso aí, seria 2x. Aqui seria 1, é uma constante, a derivada vai 0. Então, essa parte se anula e não acrescenta nada a esse, nem resta nada. Então, fica 2x mesmo. Pronto. Então, basta substituir nessa expressão ambos resultados que encontrei
eu vou substituir, né? E aí, finalmente, eu vou encontrar a expressão para a derivada parcial em relação a x. Tá? Então, quem seria? Então, vamos com essa expressão. Quanto foi? 1 sobre 2 raiz de u. Mas você não pode deixar em função de u. Você tem que deixar em função das variáveis originais, que era x. Tá? Não estava u aqui. O u foi um artifício, simplesmente, para simplificar o problema. Então, eu tenho que colocar novamente x quadrado menos 1 aqui dentro da raiz. Multiplicado, agora, né, aqui é multiplicação, tá? 2x. E se multiplicar, você vai ver que novamente esse 2 com esse 2 se simplifica. Então, aqui significa que vão embora daí. Esse x com esse 1. Tá? Então, vai ficar simplesmente x. Fica x. E pronto, né? Essa seria a resposta. Tá? Parecido ao exercício anterior, tá? Ok. Então, agora a pergunta é, e como calculo a derivada parcial de z em relação a y? Esse aí está muito mais fácil ainda, tá? Ok, como seria? Então, escrevo simplesmente z, escrevo, por mais que está fácil, mas eu vou escrever, né? Normal, corretamente. E o z seria raiz quadrada, x quadrado menos 1, né, em relação a y. Ok? Nós falamos, importante, quando deriva em relação a y, o x é constante, né? Nós falamos isso já desde a aula passada. Constante. Se x é constante, o quadrado dele também será constante, não vai variar. E se você tira menos 1, também não vai variar esse resultado. E se você tira a raiz, também. Tá? Então, tudo que depender de x será constante. Tá certo? Então, o que está aqui dentro é constante. E automaticamente, ao derivar em relação, né? Ou ao derivar uma constante, o que você obtém? O zero. Tá? Então, nesse caso, a derivada da função em relação a y é automaticamente zero, tá? Se anula. Agora, nós temos a função log. Como seria nesse caso, né? Queremos encontrar a derivada parcial dessa função em relação a x, né? Ok. Como falei para vocês, sempre começo fazendo isso, né? Tá certo? Então, para que fique mais claro a resolução. Aqui vou substituir o z já pela expressão que corresponde, né? E ainda, né? Então, a derivada em relação a x. Ok. Novamente, é uma função composta. Por quê? Porque o argumento do log é outra função. É uma função linear, mas é função, tá? Então, aí a gente tem que fazer uma substituição de variável novamente. O que está dentro do log, né, no argumento do log, eu preciso chamar tudo que estiver no argumento de u. Então, aí vai ficar um pouco mais simples, né? Então, aí vai ficar log de simplesmente u. E esse aí eu vou derivar em relação a x. Tá certo? A única coisa que eu fiz é que agora chamei tudo que está no argumento de log de u. Já está aqui. Nada mais. Ok, mas assim como está, eu não posso derivar, você sabe. Porque, olha, aqui x e aqui u. Não tem como fazer isso. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia, porque eu sei que u depende de x. Então, eu preciso escrever a regra da cadeia. Então, vamos lá. Vamos escrever essa regra que diz, né? Então, vai ser a derivada parcial de log em relação a u. Claro, nesse caso, não seria uma derivada parcial, seria uma derivada total, tá? É só para fazer uma observação aqui. Porque o log não tem duas variáveis assim como está. Simplesmente depende de u, nada mais. Tá?
Então, é como se fosse uma derivada total, tá, pessoal? A gente fala de derivada parcial quando aparecem mais de duas variáveis, tá? Ou dois ou mais de dois, né? Ok. Agora, né? Depois a derivada de u em relação a x novamente. Aqui sim, esse aqui seria a derivada parcial porque u depende tanto de x e tanto de y, tá? Ok, continuamos, né? Então, reescrevemos isso aqui. Não, ainda não, né? Não compensa fazer isso. O que vamos fazer aqui, na verdade, é calcular essas derivadas, essas duas derivadas por separado, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, calculando isso daqui. Então, derivada de log de u em relação a u. Esse daí é muito simples, né? Apresentei já ontem nessa regra, né? Que a derivada de um log, né? Quando esse daqui e esse aqui são iguais, né? É dizer que o argumento, né? É igual à variável que estou, em relação a que estou derivando. Então, nesse caso, é simplesmente isso. 1 sobre u. Tá? Então, já nós temos esse resultado, né? Ok. Agora falta a segunda parte, tá? Que seria, né? Esse daqui, a derivada de u em relação a x. Tá? U, escrevo então, é x mais y. Derivo em relação a x. Aqui é uma soma, né? Então, derivada de x em relação a x, mais derivada de y em relação a x. E aí você já está vendo que esse vai embora. Esse vai embora porque y é constante, né? Estou derivando em relação a x. Tá? Y vai embora. E aqui fica derivada de x em relação a x, fica 1. Tá? Ontem também expliquei bem detalhado isso, porque que fica 1, né? Então podem dar uma olhada à aula de ontem, quem não está entendendo essa parte, tá? Ok, então agora é só substituir na determinação da derivada parcial, é decir, nessa fórmula. Substituir nessa fórmula. Ok, nós temos o resultado para isso, que era 1 sobre u, tá? Só que u, não posso deixar em função de u, nós sabemos que é x mais y, multiplicado por esse resultado que vale 1. 1 por 1 é simplesmente 1, então c de x, né? Ou a derivada parcial da função c em relação a x é 1 sobre x mais y. Simplesmente isso, tá? Ok? Aí você determine você seguindo esses passos em relação a y, tá? Vai ser um resultado bem parecido ou idêntico, né? Mas você precisa confirmar isso. Ok, pessoal, né? Seria isso, né? Sobre os exercícios que deixei ontem, né? O que não consegui resolver aqui, você pode resolver depois, tá? Para avançar um pouco mais com nossa disciplina, vamos falar agora, né, sobre função de 3 variáveis, tá? Então, o que seria uma função de 3 variáveis? Seria assim, né? Uma variável independente, ou perdão, dependente, que a gente vai chamar já de w, né? A função, né? Que esse f indica a função, tá? De 3 variáveis, escritos dessa forma, né? Ok? Então, esse seria, né, a aparência de uma função de 3 variáveis, seria isso, né? O que nós notamos a partir daí? Nós notamos que tem, né, 3 variáveis independentes. Independentes, tá? Quem seria, né? Seria o x, seria o y e o z. Tá certo? São essas as variáveis independentes que nós temos nesse caso, né? Quando a gente trabalhava simplesmente, né, com uma função de 2 variáveis,
as variáveis independentes eram simplesmente x e y. Mas quando a função é de 3 variáveis, precisamos acrescentar o z, né? Ok? Então, mas comparando, né, com a função de 2 variáveis, era assim, né? Era dessa forma. É dizer, na função de 2 variáveis, a variável c era dependente, né? Era uma variável dependente. Era o valor da função. Mas nesse caso, uma função de 3 variáveis, essa variável c já não será mais dependente, senão será independente. E para poder dizer o valor da função, né, para poder associar uma variável, a gente usa essa letra W, né? Ok? Então seria isso a diferença, né, com a função de 2 variáveis, tá? Mas quem entendeu a função de 2 variáveis é praticamente o mesmo a função de 3 variáveis, né? Só acrescentar mais uma variável, tá? Então o que significa, né? Que se é uma função, simplesmente que você fixar um valor para x e fixar um valor para y e fixar um valor para z, que vai formar uma terna, já não vai ser uma dupla, senão vai ser uma terna. Então, se para essa terna existe um único valor da função, né, um único valor aqui, então aí dizemos que justamente esse daqui é uma função, né, de 3 variáveis. Ok, então esse seria, né, o que significa, né, função de 3 variáveis, tá? Então, aqui podemos, antes de continuar, podemos dizer nesse caso que, então, o W será uma variável dependente. Variável dependente. Ok? Então, nós temos uma variável dependente e 3 variáveis independentes, tá? Nesse caso. E quando a gente vai calcular as derivadas parciais, vai mudar muita coisa aqui? Quase não. Assim, a gente vai ter a derivada parcial em relação a x, e a gente pode escrever dessa forma, ou a gente pode escrever também assim, tá? Equivalente, tá? Ou também a gente pode escrever dessa forma, então, né? Agora, em relação a y, seria isso. E a gente conhecia isso da função de 2 variáveis, né? Mas agora vai aparecer mais outra derivada parcial, que seria em relação à variável independente z, né? Então, ou a gente também escreve dessa forma. Ok? Então, quando a gente tem uma função de 3 variáveis, a gente vai ter 3 derivadas parciais de primeira ordem. Tá? 3 derivadas parciais, né? Parciais de primeira ordem. Tá certo? Então é isso, né? Quando era função de 2 variáveis, a gente tinha simplesmente 2 derivadas parciais. Tá? Então aqui acrescenta, né, o mais um. Ok, vamos com o exemplo, né? Um exemplo de uma função de 3 variáveis. E a gente já vai aproveitar para derivar também, né? Exemplo. Uma função de 3 variáveis seria o seguinte, né? W, posso escrever W, x vezes y e mais z quadrado, né? Uma função simples, né? Ok? Então, esse aqui tem 3 variáveis, né? X, y e z. Então, vamos encontrar suas derivadas, né? Ou derivadas parciais, né? Primeiro, em relação a x. Em relação a x. Tá? Então, como eu posso escrever aqui, novamente, né? W, né? Que representa o valor da função. Agora, em relação a x. E depois reescrevo, né, a expressão para W, que era x vezes y mais z ao quadrado em relação a x. Ok? Então, como eu vou prosseguir aqui nessa parte?
separo, né, as funções. Aqui eu tenho a soma de duas funções, esse daqui e essa daqui, né, dois termos. Então seria a derivada de xy em relação a x, mais a derivada de z quadrado em relação a x. Ok? Essa parte você já sabe, a gente já trabalhou com uma expressão parecida a essa, né? Como eu estou derivando em relação a x, o y é constante, né? E ele sai, né? Ele sai dessa aqui e a gente deriva simplesmente o x, né? E derivada de x é 1 e o resultado vai ficar simplesmente y dessa parte. Tá? Isso aí vocês já sabem, vocês podem calcular com mais paciência, tá? Mas a novidade vem aqui, porque aqui aparece o z. E aí? Agora como que a gente faz? Tá, então aqui vem outra dica, né? Se você vai derivar em relação a x, nesse caso, então, tanto o resto das variáveis independentes permanecem constantes também. Então, nesse caso, o y será constante e a outra variável, que ainda está aqui, o z, também será constante. Tá? Então, seria isso, né? A saída. Então, como eu sei que aqui o z é constante, c quadrado constante, derivada de constante é zero. Ok? Então, acabou a história, né? Então, seria, né? A derivada dessa função em relação a x simplesmente seria o y. Ok? Fim, né? Ok. E se a gente derivar em relação a y, quem vai permanecer constante? Desculpa lhe interromper. Eu Sim. queria saber por que o resultado deu só Y mesmo, o senhor pode repetir? Ah, sim, sim. Tá, vocês podem conferir depois, tá? Eu achei que vocês poderiam fazer isso, mas eu vou explicar, não tem problema. Tá? É o seguinte, né? Talvez eu fui muito apressado a essa parte, né? Tá um pouco empolgado já com essas derivadas, mas tudo bem. Então, o y passa na frente. Ok, então sobra derivada de x em relação a x. Ok? Tudo bem até aí? Sim, professor. Entendi já. Aham. Desculpa. Tudo bem. E esse aqui é 1. Ok? Aí completa, né? Tudo certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então eu quero derivar em relação a y. Agora minha pergunta, e o que vai acontecer com x? Com as outras variáveis, né? Estou derivando em relação a y. O que acontece com o resto? Vão ser constantes. O x vai ser constante, exatamente. Constante, e o z também será constante. Ok, pessoal? Então, isso. E para esse caso aqui, em relação a z, quem será constante? O x. X e o Y. Muito bem, isso mesmo, pessoal. Tá? Isso, né? E o y, constante. Ok? Então, isso. Esse seria, né, o segredo dessa parte de derivar parcialmente, tá? Quando a gente já tem três variáveis, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Que a gente já tem três, que se a gente deriva em relação a x, então vamos ter que manter fixo as outras dois. E para o resto, mesma história. Ok. Então vamos lá, vamos continuar resolvendo esse exercício, né? Agora em relação a y, né? W em relação a y. Escrevo, né? W em relação a y. Escrevo a expressão x vezes y mais z ao quadrado em relação a y, né? Ok. Novamente separo. Tá certo? E eu tenho essa expressão aqui.
Novamente, quando o y, quando derivava em relação a y, né, as outras variáveis, o x e tanto o z, eram constantes. Então, nesse caso, né, vai embora. E aqui, quem sai, quem é constante nessa parte, o x. Vai para fora, vai ficar x. E a derivada de y em relação a y, mesma história como se fosse aqui. Vai dar 1. Então, vai ficar x, que estava aqui fora, multiplicar por 1. Você também faz com paciência isso, tá, pessoal? Eu estou fazendo um pouco já rápido, porque, né, não sei, vai ficar já meio chato fazer muito detalhado toda vez, né? Já vou deixar esse exercício para vocês, tá? E para você fazer com mais paciência. Então, fica x e mais 0. Pronto. Então, resultado x. E, finalmente, né, esse era em relação a y. E aqui seria em relação a z. Então, vamos lá. Para finalizar, escrevo novamente. Aqui a expressão seria isso daqui. Separo em duas novamente. X e y em relação a z. Mais isso, né? Ok, pessoal? Estão conseguindo me acompanhar? Sim. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos dar fim a esse exercício, né? Novamente, olha, eu estou derivando em relação a z. O restante das variáveis, esse x e y, são constantes. Esse constante, constante. Multiplica duas constantes, constante. Derivada constante, né? Vai embora. Aqui nessa parte não. Aqui, né? Estou derivando em relação a z e aqui está aparecendo, né? Expressões com a variável z. Então aqui vou usar a regra da potência e, né, como ficaria? Então ficaria 2z. Ok? Então finalizamos esse exercício, tá? Ok, pessoal? Então é isso. Não tem outro segredo. É a gente considerar essas observações que eu dei para vocês, né? De que se eu derivo em relação a x, as outras se mantêm constante. É isso. E saber as regras de derivação, né? E ser organizado, né? Fazer o passo por passo sem preguiça, né? Fazer corretamente, que você fazendo desse jeito você não vai errar. Para finalizar nossa aula, eu vou deixar esse conjunto de exercícios, tá? O exercício 1 se dá aqui 5 funções, tá? Variadas, tá? E está pedindo para você determinar a derivada parcial, né, da função em relação a x e em relação a y, tá? No exercício 2, está dando também de diversas funções, porém nessa parte as funções são de 3 variáveis, tá? Como vocês podem notar, está aparecendo já a variável z como variável independente, né? Independente aqui. Ok, então aqui está pedindo também determinar as variáveis, ou perdão, as derivadas parciais, tá? Nesse caso seria wx, que seria a derivada parcial da função em relação a x, em relação a y e em relação a z, ok? Então, disso se trata, né, esses exercícios, tá? Pratiquem, tá? E que a melhor forma de aprender é praticando, né? Ok, pessoal, tá? Vamos finalizar a aula com esses exercícios, né? Para segunda-feira, para a próxima aula, vocês já podem me apresentar esses exercícios resolvidos, tá? Ok, pessoal, vamos parar aí.